Bom, na abertura nós fizemos há pouco aqui no louvor a leitura da passagem de Mateus 16, 26, a parte A, né? Vamos ler de novo e depois eu vou explicar o contexto dessa palavra. Vamos ler para a nossa oração agora a respeito da palavra, e nós, para que o Espírito Santo comece já a ministrar sobre todos os corações que aqui chegaram, a revelação da palavra em nome de Jesus. Mateus 16 e o versículo 26, a parte A, que nós lemos há pouco. Diz as Escrituras: Jesus dizia aos discípulos: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma. Agora eu vou fechar ela com a parte B. Ou que dará o homem em recompensa da sua alma. Amém? Oremos sobre esse versículo lido, depois nós vamos estar ministrando o contexto dessa passagem, para que possamos entrar na ministração da palavra. Torne sua cabeça, vamos falar com o Espírito Santo, vamos falar com Deus, e em nome de Jesus Cristo, para que tudo que ocorrer aqui hoje seja testificado em nossos corações, e nós possamos sair daqui renovados e fortalecidos em espírito e em verdade. Senhor Deus e Pai, aqui estão os seus filhos que se dispuseram, Senhor, a sair de suas casas, a sair até deixar convites de lado, porque é um feriado aqui em Londrina, para estar na Tua presença. Eu te louvo, te exalto pela vida de cada um que atendeu o Teu chamado, Senhor, pois são ovelhas e conhecem a voz do bom pastor, que é o Senhor Jesus. Só Teu Espírito tem o poder de testificar no coração deles que esta casa é do Senhor e que a palavra revelada vem do Teu coração. Então eu coloco minha vida, a vida de Teus filhos ouvintes que aqui vieram, todos em Tua presença, bem como os servos que estão trabalhando lá fora e aqui na salinha, como já disse lá no início, na abertura, que todos possam receber do Senhor esta unção que renova, que fortalece e que nos mantém vivos na Tua presença, em nome de Jesus. Amém? Deus venha para libertar, para curar, venha para restaurar, venha para salvar mais uma vez, em nome de Jesus. E agora o contexto dessa mensagem. Bom, ali nesse momento, Jesus está revelando aos seus discípulos o que haveria de ocorrer com ele. Nós sabemos que após isso ele iria ser entregue, né? E para ser crucificado. Então ele vai estar preparando já os seus discípulos aqui. E vamos ver o versículo 21 para que nós possamos entender o contexto para chegarmos na mensagem. Desde então começou Jesus a mostrar aos discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos, ou seja, estar na mão dos anciãos do Sinédrio, né? Judaísmo lá, e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então aqui ele começa a revelar aos discípulos o calvário dele, o que ele iria passar. E lá no versículo 24, então ele diz, ele diz aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Versículo 25, porque aquele que quiser salvar a sua alma, perdê-la-á. Salvar a sua vida, né? Algumas traduções, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Aí entra então a passagem. Que pois então aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Amém? Glórias a Deus por isso. Então está aí Jesus revelando o que haveria de acontecer. Ele fala nesse momento num tom meio forte com eles. Ele fala bem sério com eles aqui. Quem quiser vir após mim deve tomar a sua cruz, né? Ele fala com um tom, digo assim, quem não fizer isso não é digno de mim. O tom de Jesus, quando o Espírito Santo me revelou, que era esse tom, era um tom de severidade, de exortação. Aí o Espírito Santo falou: por que ele fez isso? Porque Jesus fez isso? Porque na verdade o inimigo já estava rodeando os discípulos de Jesus, para que o que haveria de acontecer. E aí então começou já um deles manifestar a ação maligna do diabo, que você sabe quem é, Pedro, né? O Pedro, ele começa então, nós vamos ler daqui a pouquinho a passagem que acontece isso. Ele começa naquele momento a dizer ao Senhor Jesus: não, Senhor, para de falar essas coisas,
Na verdade, ele tem boa intenção. Aparentemente, ele está muito bem intencionado. Mas olha para o teu irmão do lado e faça ele se lembrar de uma frase do mundo aqui. Diga para ele: o inferno está cheio. Faz assim para ele: cheio de boas intenções. Viu? Então tomar muito cuidado, porque o diabo é astuto, é sagaz. E ele vem para confundir mesmo, para enganar. Então, cuidado, que o Pedro também andava com Jesus, né? E tinha muito boa intenção. Mas naquela hora Jesus vai exortá-lo. Naquele momento Jesus vai chamar a atenção dele duramente. Vai até dizer: passa para trás de mim, Satanás, porque tu só cogita das coisas da carne, né? Vai ficar muito irado com Pedro naquela hora, mas não era com Pedro, é com que estava usando a boca de Pedro para falar. Então muitas vezes nós não entendemos isso, mas acontece, viu, amados? É que o Senhor já estava ali sabendo que aquele homem que dizia que andava com o Mestre Jesus, que ficaria com Jesus até o final, as últimas consequências, ele negaria ao Senhor, na noite que Jesus foi traído, né? Ele negaria o Senhor 3 vezes. Antes que o galo cantasse, ele negou 3 vezes ao Senhor. E há muitos, o Senhor Espírito Santo falava no meu coração, há muitos no meio evangélico, que por falta de conversão também, porque Pedro não era convertido ainda, né? O Espírito Santo não estava nele, ele estava ainda sendo transformado. Nós também, diga para o teu irmão, de glória em glória, seremos transformados. Amém? Então nós temos que ter paciência uns com os outros, amados. Amém? Porque é um processo mesmo. Então você vai ver defeito em mim, eu vou ver defeito em você, e nós temos que, com o amor de Cristo, superar tudo isso. Amém? Suportar tudo isso. Porque Jesus suportou. Seus discípulos ali, naquele momento ali, estavam sendo tocados. E Jesus então me disse hoje pelo seu Espírito: avisa a minha igreja que no meio evangélico há muitos Pedros, que ainda por falta de conversão também me negam a sua fé, negam a mim, negam a minha palavra. Eu falei: misericórdia, Senhor, e é fato isso aí. Pedro, por exemplo, negou, nós sabemos disso, né? Vamos ler agora daqui a pouquinho. Ele negou, mas ele negou com medo da morte. Era um momento que ele estava ali, sabendo que estavam à procura dos discípulos de Jesus. E o pessoal apontava aquele: eu acho que aquele era discípulo. Não, eu não sou, não, nem com esse homem. Pedro fez isso 3 vezes antes que o galo cantasse. Então ele fez isso com medo da morte, porque ele não tinha dentro dele o Espírito de Deus para lhe dar força, para não negar Cristo, né? E aí o Senhor falava no meu coração hoje: mas pesquisa, filho, porque não foi só Pedro. Todos os meus discípulos me negaram. E eu fui pesquisar na palavra, embora já tenha estudado, mas a gente não consegue guardar tudo, né? Porque a palavra é revelada na medida que Deus quer se revelar a nós, né? E é verdade, amados. Vai em Mateus, no capítulo 26. No capítulo 26, quando... olha o que diz as Escrituras. A Escritura é fiel. Então o Senhor Espírito Santo falou no meu coração: todos os discípulos me negaram. Quando a Bíblia fala todos, não ficou nenhum para trás. Olha aqui, ó. Mateus 26... e no versículo 56, após a prisão de Jesus, o que aconteceu? Primeiro vamos falar aqui, vamos ver aqui, primeiro Mateus 26, 56. Mas tudo isto aconteceu, Jesus está dizendo aos discípulos, para que se cumpra as Escrituras dos profetas. Amém? Naquele momento vieram prender Jesus. Então ele exorta, quando alguém tenta pegar uma espada para defendê-lo, naquele caso era Pedro, né? Com certeza havia outros no meio da multidão também que lembraram de Jesus. Esse é o que eu não prender, mas eu vi ele fazendo um milagre. Então deve ter alguns tentado fazer uma rebelião, até porque a Bíblia Sagrada diz que multidão veio prender Jesus. Então pode ser uma guarnição grande de soldados, a gente não sabe. A palavra diz que é uma multidão veio com Judas para prender Jesus. Então havia soldados, mas havia uma multidão também. E quando viram que era Jesus, a pessoa que eles iam prender, não só Pedro, como o Espírito Santo me testificou que outras pessoas também ficaram revoltadas. Não, como é que vai prender esse homem? Esse homem pode ser preso. Mas naquele momento, o que aconteceu? Jesus então vai explicar para eles que não é assim. Tem consciência para que as Escrituras se cumpram. E aí então ele vai dizer o seguinte, ó, no versículo 56. Tudo isso aconteceu para que se cumpram as Escrituras dos profetas. Naquele momento, quando veio os discípulos, né, amados, que não tinha jeito, Jesus ia ser preso, o que eles fizeram? Então, todos os discípulos, quantos discípulos? Todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Amém? Aí a palavra revelada. Então, o Espírito Santo falava no meu coração, não foi só Pedro que me negou, todos ali fugiram com medo da prisão. E tem mais,
Aquele povo, o povo mesmo que Jesus ele fez milagre no meio deles, quando a coisa apertou, eles ouviram a voz de quem? Dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes, dos escribas, quando Jesus estava diante do Pôncio Pilatos, e que Pôncio Pilatos foi alertado pela esposa: não toque nesse homem, esse homem é injusto, hein? Olha, eu fui muito incomodada, até em sonhos por causa desse homem, você não toque nesse homem. E até lá em Roma, né, a mulher manda, você vê? Ele não tocou. Perceberam isso, né? A mulher falou: não toque nesse homem, não se atreva a tocar nesse homem. O homem falou: que se minha mulher falou, está certa ela, né? Né? O Pôncio Pilatos, que era o governador do Império Romano, o que ele fez? Ele lava as mãos e falou: não vou tocar nesse homem, não. Então, minha mulher falou, está dito, né? É só brincadeira, só para descontrair. Mas, na verdade, Deus se manifestou a ela mesmo. Eu quero pedir que você, em nome de Jesus, por isso que diz atrás de um homem, você tem uma grande mulher, mas do lado, né? Essa mulher só poupou a alma desse homem, com certeza, né? Vamos lá, em nome de Jesus, é uma brincadeira só. Vamos aqui entrar na seriedade que é a palavra. Vamos ministrar então agora em Mateus 27. Você vai um capítulo à frente e vamos no versículo 15 em diante, que você vai ver que o próprio povo, que tanto amava Jesus, que seguia, que apertava Jesus, que há um texto que dizia, e a multidão comprimia, e Jesus falou: quem tocou em mim, né? Aquela passagem da mulher que toca nas ornas, nas vestes, amém, igreja? Aí os discípulos falam: Senhor, não tem como, está todo mundo te tocando, há uma multidão te empurrando. Então você, toda vez que você vê passagens que falam que Jesus estava em algum lugar, a Bíblia sempre fala: e multidão o seguia, amém? Então havia uma multidão, Jesus ficou famoso, os milagres que ele fez foram muito grandes, ressuscitou, fez milagres tremendos, maravilhosos, e a Bíblia diz ainda que nem tudo que ele falou e fez está registrado, porque não caberiam em livros na terra. Então você imagina o tanto de coisa que esse homem fez, né, amados? Esse homem Deus. E aí então a multidão está ali. E o que vai acontecer agora? Bastou alguém lá no ouvido do povo e seduzir o povo. Olha o que eles fazem, eles gritam palavra de ordem contra Jesus. Versículo de número 15 em diante. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinham então um preso, bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos, o governador: qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Versículo 18. Porque sabia que por inveja os haviam entregado. Então aquele homem já percebeu, olha, Pôncio Pilatos não era bobo, ele já percebeu, falou: esse povo está com inveja dele, que a multidão estão seguindo a Jesus e estão deixando de ir nas reuniões deles. Então, isso é inveja. Olha, o próprio Pôncio Pilatos percebeu, e a Bíblia diz que ele percebeu, ele tanto percebeu que ele falou: eu não vou, né? Eu sei que isso é inveja. Vamos ver a sequência aqui, que eu parei aqui. Porque sabiam, versículo 18, porque sabia ele que por inveja o haviam entregado. Versículo 19, estamos juntos aí? E estando ele assentado no tribunal, no caso Pôncio Pilatos, sua mulher ao lado dele mandou-lhe dizer: olha aí, não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Versículo 20, mas os principais dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão, olha, persuadiram, a multidão que pedisse a Barrabás em lugar de Jesus, e matasse Jesus. E o versículo 21, e respondendo o governador, disse-lhes: qual desse de dois vós quereis que eu solte? E eles então disseram aos gritos: Barrabás. Disse-lhe então Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram imediatamente todos: seja crucificado. Então o governador disse: mas que mal fez ele? E quanto mais ele falava, mais clamavam, dizendo: crucifique-o, seja crucificado. Amém? Então Pilatos, vendo que nada mais podia fazer, né? Nada mais aproveitava, antes o tumulto só crescia, estava tumultuando o negócio. Então ele tomou a água, pediu que trouxesse a água, fez aquele gesto do lava as mãos, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste justo, considerai isso. E respondendo todo o povo, disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Misericórdia. O versículo 26, então soltou-lhe Barrabás
e, tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Que esse era o ritual antes da crucificação, né, amados? Então, ele não é que ele mandou açoitar, com certeza ele fez isso contrariado, mas foi obrigado porque era o ritual que se seguia para a crucificação. Então vamos tentar meditar. O Senhor falava no meu coração hoje assim: fala com a minha igreja, acorda eles, porque está chegando um tempo que cada dia mais as coisas vão ficar difíceis, a fé vai se esfriar no meio do meu povo, o amor de quase todos vai se esfriar, e vai cair aquela pergunta já está chegando o ponto daquela pergunta fazer sentido: será que quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra? Né? Nós estamos vendo aí as coisas acontecendo no Brasil, coisas que nunca aconteceram. Estamos vendo aí fatos irreversíveis que não vão mudar a religião evangélica ou cristã, seja lá qual for. A tendência é diminuir. Uma questão até biológica, nós já falamos isso em outro domingo que nós trouxemos aqui, recente, mais uns 4 ou 5 meses atrás. Deus mandou trazer uns números aqui, levantados por uma organização mundial, sobre o número de filhos de casais cristãos. A média já está 2 filhos por casais, né? Sendo que casais, muitos nem têm filhos, outros têm um só, né? Nessa ocasião, me lembro do meu genro, tem? Ele falou assim: eu não sou culpado, na casa tem 3. Eu me lembro que ele brincou com isso aí, né? Então, mas a média é muito séria. Então a média está caindo para um filho. A tendência é cair para um filho por casal. Enquanto uma outra religião, vou citar um nome, né, como vocês sabem, está crescendo muito no mundo, né? A média mundial é 8 filhos por casal. Então, eu trouxe os dados aqui, até trouxe a fonte que deu esses dados. Então, a tendência é que nos próximos 20, 30 anos, lá falava 50, mas eu estou, já pelo Espírito Santo, falando que no máximo uns 20, 30 anos, a religião predominante não seja mais, e não será mesmo, a religião cristã. E alguém ficou preocupado: mas como é que Deus vai deixar acontecer isso? Eu cheguei a questionar em espírito ao Senhor, mas no amor, né? Senhor, como é que o Senhor vai permitir isso? Ele falou: você também não está entendendo ainda. Quando eu digo que não terei misericórdia naquele dia, é porque meus filhos não estarão mais na terra. Então cuida para que a sua descendência ela suba no arrebatamento. Está compreendendo, igreja? Cuida, tá? Porque quando Jesus diz nas suas escrituras que aquele dia o povo da ocasião do julgamento final, se comparar com Sodoma e Gomorra, olha só, Jesus fala numa certa ocasião nas escrituras: se Sodoma e Gomorra existisse no mesmo tempo do julgamento final, haveria perdão, porque eles se arrependeriam dos pecados. Mas o povo do final dos tempos não vai se arrepender. E por quê? O apóstolo, o profeta Isaías já profetizou, se eu não me engano, no capítulo 31 do livro dele, o livro que leva o nome dele, livro de Deus, né? Quando ele diz que no final dos tempos, o povo vai dizer: para de me falar desse Deus de Israel, desse santo de Israel, para de falar. Se eu não me engano, capítulo 31. Depois eu procuro o endereço e falo para os irmãos. Eu não trouxe porque não havia necessidade, mas Deus está me trazendo à memória que o profeta Isaías profetizou que o povo dos últimos dias será um povo que vai dizer: olha, para de me falar coisas desse santo de Israel. Aliás, faz uma coisa, me profetiza ilusões. Olha só, porque o povo vai querer viver, vai preferir as ilusões do mundo do que a palavra de Deus. Mais uma vez eu peço que você peça isso para você e para a sua descendência. A mim, misericórdia, né? Você está entendendo a palavra de Deus? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo, né, amados? Então, o Senhor Espírito Santo falava no meu coração fortemente. É muito fácil você ver o povo que recebeu o milagre, o povo que andava com Deus, os discípulos, negaram Jesus. O povo todo, mas olha, o Pôncio Pilatos tentou, um ímpio tentou salvar a vida de Jesus. E o povo começou a tumultuar: o que esse homem está querendo? Mas então que cai o sangue dele sobre nós e sobre todos os nossos filhos. Olha aí, o Espírito Santo falou comigo no meu coração: fala para o meu povo. É muito fácil querer Jesus
quando convém. Olha para o teu irmão do lado de mim, isso é muito fácil. Tá? Isso é muito fácil. Querer Jesus, aceitar essa palavra aqui, ó, quando convém. Quando é para solucionar um problema seu, né? Numa causa que você vê que não tem condições, se quer seja ela física ou espiritual, é muito fácil querer Jesus essa hora, aceitar essa palavra. Quando você está desesperado, precisando mesmo, para solucionar um problema teu, de qualquer ordem, da saúde, das finanças, sentimental, né? Quando você está lá no fundo do poço, quase ali se definhando, aí você lembra que tem um Deus que um dia falou que pode te socorrer, aí é conveniente para você pedir a cura, pedir para Ele resolver um problema, a te ajudar naquela questão, mas é difícil demais permanecer na palavra dEle. É difícil demais para quem é carnal viver a palavra de Deus. Enfrentar as consequências por causa da palavra de Deus, enfrentar até a morte por amor a Deus. Isto é cristianismo. Aí que é difícil. Os discípulos, quando ouviram Pedro dizer assim: olha, Senhor, o Senhor para de falar essas coisas, porque eu vou com o Senhor até o final, eu até morro com o Senhor, se for o caso. Olha o que eles fizeram. Vai em Mateus 26, 35, por favor. Nessa ocasião estava tudo bem. Nessa ocasião aqui ainda não, Jesus não está sendo procurado para ser preso, né? É logo em seguida que ele vai ser preso. Mas nessa passagem que eu vou ler, ainda não estavam, eles não sabiam que vinha ninguém prendendo Jesus, né? Então olha o que Jesus fala aqui no Mateus 26 e o versículo de número 35. Encontramos? Aleluia. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. Nesse momento que aconteceu, todos os discípulos disseram o mesmo. E isso foi isso que aconteceu? Não foi isso que aconteceu. Na prática não foi nada disso, né? Então, amados, é o que o Senhor falou no meu coração. Querer Jesus, aceitar essa palavra quando convém é muito fácil. Agora quero ver quando a coisa apertar, quando a situação exigir fé. Por isso que eu te aconselho, você que é cristão, nunca deixe de ouvir a palavra de Deus. Há também no Velho Testamento alguém que negou a sua origem, negou uma verdade para tentar salvar a sua alma. Deus me trouxe isso na memória. Parece que não tem nada a ver uma coisa com outra, mas você vai ver que tem, porque ele é um homem muito sério, é um homem de Deus, chamado Abraão. Ele com medo da mesma coisa que Pedro e os discípulos tiveram, da morte, também negou uma situação da sua origem. Vamos lá em nome de Jesus, em Gênesis, por favor. Vou convidar todos lá no início de tudo, no livro de Gênesis, ver um pouquinho da história de Abraão, para depois nós entrarmos na parte final e completar a palavra de Deus. Eu quero crer que você vai ser liberto ou liberta essa noite em nome de Jesus. Mas se estiver dando lado para o Espírito Santo, né, amados? Se estiver com pressa de ir embora, não vai acontecer nada. Você veio à toa, você veio e vão. É melhor você ter ficado em casa. Gênesis 20. Gênesis capítulo 20. O que vai acontecer? O título dessa passagem, meus amados, eu vou ter que ler um bocadinho aqui, vai? Vamos ler o capítulo 20 inteirinho. Misericórdia, mas vamos ler. Ele só tem 18 versículos. Até meia-noite dá tempo, né? Vamos lá então. Gênesis até meia-noite, ainda é sexta-feira. É 11h59, né? Gênesis capítulo 20, versículo 1 a seguir. E partiu Abraão dali para a terra do sul, e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. Amém? Está entendendo? E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, no caso ele andou soltando o ato que ela era irmã dele. Na verdade ela era assim, meia irmã, para quem não sabe a história da Bíblia, tá? Ela era filha do mesmo pai, mas não da mesma mãe. Aí você pode falar, mas que isso, pastor? Tá vendo? Ah, não se preocupe, porque é outra época, tá bom? É outra situação, vamos lá. Então, havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, ele espalhou essa notícia, que ela era irmã dele. Ele enviou então Abimeleque, rei de Gerar, e tomou Sara para si. Olha só, para quem não sabe o que está acontecendo aqui, ele estava entrando em terras perigosas. Era uma terra onde o povo ali, eles entravam naquelas terras ali, quando a mulher era muito bonita, vinham salteadores,
roubavam, estupravam as mulheres. E o rei ficou sabendo que essa mulher era muito bonita. A mulher tinha, olha, nas nossas terras está passando um povo aí, que veio lá de terras distantes, né? Esse povo é o povo hebreu, terra distantes. Hebreu significa terra distantes, né? Povo de uma terra distante. Então, veio um povo hebreu aí que está andando, passando nossas terras aí. E o líder lá tem uma mulher bonita, mas ele falou que não é mulher dele, não, falou que é irmã dele. Oh, mas ela é muito bonita assim, ela é muito bonita. Oh, mas vamos acabar, vamos fazer mal para ela. Então traz ela, vamos lá, manda buscar ela, coloca no meio das minhas mulheres aí, no meu harém. Foi isso que o rei fez. O rei não fez com mal intenção. Esse rei, embora de um povo ímpio, né? Mas já estava ali o Senhor providenciando, né? Você vai entender por que até o final. Vamos lá. Então, Abimeleque mandou, o rei mandou que fosse lá tomar a Sara, e tomaram a Sara. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse-lhe: eis que morto és, ou seja, vai morrer, por causa da mulher que tomastes, porque ela está casada com o marido. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela. Por isso disse: Senhor, olha só, um ímpio, hein? Deus é Deus de tudo, amado. E o ímpio que tem uma alma, sabe que a voz é de Deus. Amém? Então ele sabia, o ímpio, por mais que ele seja pagão, seja, quando Deus viu falar com ele, pode ser o que for, mas ele vai saber, porque a alma dele sabe quem é o Deus. Amém? E assim foi com o rei Ciro, aí rei Dário, enfim, outras histórias que não convém, mas quem estuda a história bíblica aqui sabe do que eu estou falando. Amém? Assim, são reis ímpios que foram tocados por Deus. Nabucodonosor, amém? Mas seguindo aqui em frente, todos estamos juntos aí? Então, mas Abimeleque, versículo 4, diz que não tinha chegado a ele. Não, vamos versículo de número, é o 4 mesmo. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela. Por isso disse: Senhor, matarás também uma nação justa? Não me disse ele mesmo: é minha irmã? Ou seja, ele está se defendendo, né? E ela também, quando chegou aqui, não disse: ele é meu irmão? E assim, é em sinceridade de coração e em pureza das minhas mãos tenho feito isso. Ou seja, eu mandei buscá-la, porque a minha intenção o senhor sabe qual é, né? E o versículo 6: disse-lhe Deus em sonhos: bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isso, e também eu tenho impedido de pecar contra mim, por isso te não permiti tocá-la. Olha aí, versículo 7: agora pois restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é ele, e rogará por ti, para que vivas, porque se não lhes restituíres, tu certamente morrerás, tu e tudo que é teu. É Deus poderoso, hein? E levantou-se Abimeleque pela manhã, olha aí, correndinho, né? Quem tem medo, né, amados? Né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Ele sabia que era Deus falando com ele. Levantou-se Abimeleque pela manhã, de madrugada chamou todos os seus ministros, seus servos, e falou a eles todas as palavras dos seus sonhos. E temeram eles muito, ou seja, aqueles varões ficaram assustados. Então chamou Abimeleque a Abraão e disse-lhe: que nos fizeste? E em que pequei contra ti, para trazeres sobre mim em meu reino tamanho pecado? Tu me fizeste aquilo que não deverias ter feito. Disse mais Abimeleque a Abraão: que tem visto para que fazeres tal coisa? Que tem visto em mim para fazer tal coisa? Então disse Abraão, versículo 11: porque eu dizia comigo mesmo, ou seja, ele vai contar por que ele fez isso. Certamente não há temor de Deus nesse lugar, e eles me matarão por amor da minha mulher. Ou seja, eles me matarão porque ela é muito bonita, era uma mulher que chama atenção, e aqui não é um povo que não é do meu povo, não tem temor ao meu Deus. Com certeza eles vão querer me matar por causa da minha mulher. Ele falou, ele justificou a isso, né? E na verdade, ele vai revelar isso agora, a verdade para ele. Na verdade, ela é realmente a minha irmã, ela é filha de meu pai, mas não filha da minha mãe, e veio a ser então minha mulher. E aconteceu que, fazendo-me Deus sair errante da casa de meu pai, eu lhe disse: seja esta graça que me farás em todo lugar, aonde viermos, diz de mim, é meu irmão. Então tomou Abimeleque ovelhas e vacas e servos e servas, e os deu a Abraão. Agora veja só, hein? Ele vai agora receber o seguinte: ele fez isso aí, cometeu esse erro,
E agora o rei, porque ouviu a voz de Deus, vai entregar para ele igual no Egito, né? Foi, vocês vão sair daqui abençoados. Isso aqui eu estou oferecendo para o Deus vivo. Então leva esses bois, leva essas vacas, leva esse rebanho todo aqui, leva as vestes, leva tudo. Mas só vai embora daqui rapidinho, né? Olha aí, né? Então, e olha que vai fazer mais no rei ainda. O rei, olha o que ele fala aqui, ó. E deu a Abraão, e restituiu, versículo 14 no meio dele, e restituiu-lhe Sara, sua mulher, ou seja, ele restituiu a moral dela, né? Porque ela ficou, na verdade, entre o harém do rei. Então, ele deu para ela um valor muito alto em dinheiro, em moedas, de ouro, de prata, para que naquele momento todos fossem testemunha de que ele estava restituindo ela, da moral dela. Então, olha o que ele faz aqui, versículo onde eu estava, onde eu parei aqui, sim, restituiu sua mulher, e disse a Abimeleque: eis que a minha terra está diante da tua face, habita onde for aos teus olhos. E a Sara disse: vês que tenho dado ao teu irmão 1000 moedas de prata, eis que elas te sejam por véu dos olhos para com todos os que contigo estão, até para com todos os outros, e estás advertido, ou seja, está livre, né? E orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque e a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos. Isso você não percebeu então? Isso aí não foi da noite para o dia, isso não aconteceu de um dia para o outro. Passou-se um tempo disso aí, né? Porque chegou ao ponto de as mulheres pararem tudo de dar luz. Ou seja, que naquela terra as mulheres todas ficaram estéreis, da noite para o dia. Deus secou a ventre de todas lá. Aí então, era uma maldição. Aí aquele povo iria acabar, porque todas as mulheres ficaram estéreis, inclusive a mulher do rei, e a todas as mulheres dele. Então o que acontece? Deus, através da oração de Abraão, vai restaurar o ventre das mulheres. Tanto é que todas as mulheres passaram a voltar a ter filhos. E o versículo 18, para encerrar: porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres, ou seja, o ventre da casa de Abimeleque, todas as mulheres, né? O ventre de todas as mulheres. E isso foi por causa de Sara, mulher de Abraão. Amém, igreja? Então tá aí. Por que eu fui a esta palavra? Porque o Espírito Santo me tocou de mostrar que lá no Velho Testamento também alguém, por medo da morte, teve que negar a sua origem, teve que negar um fato legítimo. Amém? Assim como Pedro negou por medo da morte. Então o Espírito Santo falou: eu vou te fazer essa passagem, não é porque, só para você entender que tanto Abraão, no caso Abraão ali, e Sara, e também agora Pedro e todos os discípulos e o povo todo ali de Israel, é justificável eles terem medo da morte, porque não estava neles ainda algo que pode dar a eles a verdade sobre a morte, que é o Espírito de Deus. A igreja está compreendendo? Se você não entendeu, olha para o teu irmão do lado, diga para ele que ele vai entender através de você. Mas nós não temos essa justificativa mais, porque o Espírito Santo já veio sobre todos. Amém? Então está aí, ó. Então não há mais justificativa para temer as coisas que são ocultas aos homens. Abraão, justificado ele temer a morte. Deus compreende o temor dele, porque ele não tem o Espírito Santo. Sara também, de chegar lá na frente do rei: ele é meu irmão, não mentiro, né? Mas não falou que era mulher. Então ele é meu irmão, então tá, fica no meio das minhas mulheres, se a partir de hoje minha mulher também. A qualquer momento eu vou chamar você. Vou fazer o quê, né? Meu marido mandou para cá, eu fico pensando. Então Deus trabalhou de uma maneira tal para depois a passagem deles em Gerar, que era uma terra perigosíssima, Deus permitiu que acontecesse tudo aquilo lá, porque eles passassem com uma carta do rei pelas terras e habitassem aonde quiser. Aonde alcançasse os olhos de Abraão, na terra de Gerar, ele podia escolher um lugar para ficar, né? Inclusive sob a proteção do rei da terra, e com todos os bens que levou ainda da casa do rei. Olha só que Deus faz, né, amados? E a mulher dele não foi tocada. Digam glórias a Deus. Amém? Agora, amados, quando eu falei para você procurar teu irmão e falar para ele que o Espírito Santo está em nós, veja em 14, por favor. Você é discípulo? Vai em João 14 lá. Se você é discípulo, você crê que Deus deixou revelado que há algo que está em você e que é precioso para Deus. Amém ou não amém? E que Abraão não tinha, nem Sara, nem Pedro, e nem os discípulos, e nem aquele povo todo, que negaram, que clamaram, que gritaram palavras de ordem contra Jesus, né? Se hoje alguém se rebela,
Se alguém hoje nega, e Deus falou, em nosso meio há muitos que fazem isso, né? Tendo o Espírito Santo sobre toda a carne, sobre todos, o Senhor falou, não há perdão para esses. Não há. Se morrendo dessa forma, me negando, não há perdão. Porque o Espírito Santo está dentro de vocês. Misericórdia. No julgamento vai ser mostrado tudo isso. Então veja em João 14, versículo 16, que não há mesmo, amados. Se você diz que é povo de Deus, que é discípulo de Deus, né, de Jesus, olha o que Jesus revelou que estava acontecendo com os seus discípulos. Em João 14, ele diz ali no versículo de número... João 14, Pai, mostra Pai, tá? 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. É Jesus dizendo, para que fique convosco para sempre. Até quando então, igreja? Para sempre, né? Você é discípulo? Bem, então, vai ouvindo aí, a revelação da verdade. E o versículo 17. E o Espírito da verdade, letra bem maiúscula, Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Glórias a Deus por isso. Você reconhece Jesus Cristo como Filho de Deus e como seu Salvador? Então você é discípulo do Senhor. Você pertence ao povo de Deus, e tem o Espírito Santo, porque ninguém chama Jesus de Senhor se não for pelo Espírito Santo. Amém, igreja? Então não há justificativa de negar a Cristo, hein? Olha a revelação que Deus está trazendo essa noite. Negar a palavra do Senhor. Jesus mesmo consolou os seus discípulos depois. Ele foi falar com eles. Chegou em Pedro, aconselhou, amansou Pedro, falou com todos eles. Vamos ver se essa passagem acontecer. Vai em João de novo, onde você já está. Pula 2 capítulos. Vai em João 16, que a hora não para. João 16, por favor, amados. Vamos lá no versículo 13. Quando Jesus começa a consolar, porque o Espírito Santo não está ainda na terra, amém? Essa missão ainda é dele, do próprio Senhor ali, amém? Então ele vai dizer aqui no versículo 13, olha, mas quando vier, né, o Espírito, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Amém, igreja? Está na bênção aí? Vamos em Lucas, volte um livro. Vá no Evangelho de Lucas, por favor. E no capítulo 24. Não está muito longe daí, só voltar um pouquinho. E vamos lá no versículo 49. Dentro dessa visão ainda, Jesus está consolando os discípulos. Olha, gente, vocês, é justificável o que vocês fazem, as bobagens que vocês fazem, porque o Espírito que vocês fizeram, porque o Espírito Santo não está em vocês ainda. Então quando vier o outro Consolador, que vão mandar da parte do meu Pai, tá? Fica tranquilo, ele vai te levar a toda a verdade. Ele vai testificar tudo que eu fiz, tudo que eu falei, que eu não falei de mim, eu falei do meu Pai, da parte do meu Pai. Versículo, eu falei Lucas, né, amados? No capítulo 24, amados. E vamos ao versículo 49, em nome de Jesus, quando Jesus também está dizendo a eles, e eis que vos envio sobre vós. Ele está dizendo algo que vai acontecer. Amém? Diga, já aconteceu. E Ele está em mim. Amém? O que Jesus estava anunciando já aconteceu e está em nós. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até quando do alto sejais revestido de poder. Aleluia. Glórias a Deus. Da onde que vem? Do alto, né, amados? Vamos lá então agora em Atos dos Apóstolos. Agora você vai ver um momento em que ainda Jesus está preparando eles. Vai acontecer algo tremendo. E já aconteceu, amados. Ele está em nós e habitará em nós para sempre. Amém? Está aí Apóstolos, Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e o versículo 4. Aleluia. E estando com eles, no caso Jesus com os discípulos, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém. Você está percebendo que as passagens estão ligadas aí, amém? Então, tá, aqui vai ser, vamos chegar até o momento do Pentecostes, até o momento da descida do Espírito Santo. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que, aí vem a palavra do Senhor, que esperassem a promessa de quem? Do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Ou seja, Jesus está dizendo, vocês fiquem por aqui, aguardem até que cumpra aquela promessa que eu falei que vem da parte do meu Pai, que vai vir do alto, amém?
Então vamos no capítulo 2, onde você está aí mesmo, e versículo 1 ao 4. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa, diga glórias a Deus, em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes havia concedido que falassem. Diga amém? Glórias a Deus. Oh meu Deus, a glória de Deus está nesse lugar, amados. Deus está nesse lugar. A glória dele está, o Espírito Santo está aqui, falando conosco, nos ensinando, nos instruindo, nos orientando, abrindo a nossa visão espiritual, amém? E assim, amados, aquela geração esperou e aconteceu, e isso aconteceu por definitivo, até a volta de Jesus, porque o Espírito Santo está em cristão, é o penhor, é a garantia da salvação. Diga amém? Então não apagueis o Espírito, viu? Amém? Não apagueis o Espírito, ele é a garantia da sua salvação. Amém? Busque o Espírito Santo, se consagre, fale com o Espírito Santo, ele está em vós. Amém? E aí o Senhor falou no meu coração, e para esta geração, pós-vinda do Espírito Santo, pós a descida dele, não há justificativa de negar a Jesus, de negar a minha palavra, porque tudo que é pregado sobre a minha palavra, diz o Senhor no meu coração, o próprio Espírito está testificando no coração de todos. O Senhor falou em espírito com um rei ímpio, e ele temeu e fez o que Deus falou, e Deus está mandando dizer, você sabe que aqui é uma igreja dele, você sabe que essa palavra é dele, você sabe que esse servo é dele, então Deus está falando convosco. Amém, igreja? Eu tenho que me conter aqui, amados, porque eu sou pentecostal também, é complicado, a gente tem que segurar aqui, né? Mas vamos em frente, em nome de Jesus. Eu quero convidar os irmãos a ir lá em Mateus 10, porque o Senhor falava forte no meu coração. Não há justificativa esse povo me negar. E esse povo me nega. Aí daqui a pouco vocês vão perguntar, quando é que eu nego o Senhor? Deus fez uma listagem aqui, está preparado para receber ela? Então tá, tem uma lista aqui aí você vai poder avaliar se você está negando ou não o Senhor. Tem uma lista que ele mandou fazer uma lista aqui. Espera aí, espera que você não perde por esperar. Mateus capítulo 10. Jesus então diz, já que ele acabou de nos explicar, que não tem justificativa. Negar Jesus não há justificativa, e se morrer na negação, vai para o inferno mesmo, amados. Vai para a obra de Satanás, para a eternidade. Por quê? Porque negou ao Senhor, e o Espírito estando ali em você. Mateus capítulo 10, versículo 32 ao 39. Vamos ler mais um pouquinho, né? Olha o que Jesus fala sobre negar a Ele, Mateus 10, 32 ao 39. Estamos juntos aí? Portanto, qualquer que me confesse perante os homens, algumas traduções vão dizer, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai, que estás nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai, que estás nos céus. Não cuideis, versículo 34, não penseis, não cuideis que eu vim trazer paz a esta terra. Eu não vim trazer paz a esta terra, mas espada, pois vim causar divisão entre homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra, e assim então os inimigos do homem serão os seus próprios familiares, serão da sua própria casa. Quem ama ao pai ou a mãe mais do que a mim, este não é digno de mim. E quem amar um filho ou uma filha mais do que a mim, este não é digno de mim. E quem não tomar a sua cruz, quem não toma a sua cruz, versículo 38, e não me segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. Agora quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Versículo 41, aleluia, Jesus. Olha até onde eu tenho que ir, Pai. Eu falei até o... Acabou já, né? 10 até o 39 era para isso só, amém. Por isso que o Espírito Santo nos inquietou aqui. Amém? Então, aí a pergunta que não quer calar. Quando que eu nego ao Senhor Jesus?
Em nossos dias há muitas essas perguntas, porque o inimigo engana tanto que a pessoa não percebe nem que está sendo enganada, né? Porque assim é o inimigo, ele induz, ele faz a pessoa cometer o erro. Então como é que nós negamos ao Senhor, meu Deus? É a pergunta que não quer calar. Então tá, o Senhor fez uma relação aqui, ó. Vamos a Hebreus capítulo 10, por favor. Ele fez uma relação a Deus e as Escrituras, viu? Você só não vai crer se você não quiser crer mesmo. Aí é cegueira daquelas bem grandes mesmo. Vê, mas não enxerga. Ouve, mas não escuta. Hebreus capítulo 10, versículo de número 24 e 25. Então a pergunta é, quando é que eu estou, uma das causas, quando é que eu estou negando o Senhor? Diga para o irmão do seu lado, quando nós deixamos de congregar. Amém? Se é Deus que fala que Ele se agrada da união, da congregação do seu povo. Amém? Está em Salmos, você conhece um salmo que diz isso? Como é bom e agradável que vivam os irmãos unidos, né? É na congregação do meu povo, ali que eu derramo as bênçãos. Você conhece a Bíblia Sagrada? Isso é as Escrituras. Então, negar as Escrituras é deixar de congregar, como fazem alguns. Veja o que diz as Escrituras, capítulo 10 de Hebreus, versículo 24. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Ou seja, Deus quer que nós andemos juntos, porque nós somos um corpo só, e todos devemos cooperar para o crescimento de todo o corpo. Amém ou amém? Então vamos lá. Não, eu fico em casa. Não, pastor, eu não estou indo não, eu estou ouvindo em casa, viu? Estou lendo a Bíblia em casa. Muito bom. Quando é que você vai abrir a igreja então? Eu quero lá no dia da inauguração. Sério, acho que é por isso que não está indo. Está tendo tempo mais, está estudando a Bíblia em casa. Sangue de Jesus te repreenda, Satanás. E consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestamo-nos uns aos outros, e tanto mais quando percebemos, quando vedes que está se aproximando aquele dia. Amém, igreja? Olha Deus revelando aí, amados. Quanto mais se aproxima aquele dia, mais você deve ter temor e mais deve buscar. Amém, amém, igreja? Então, quando é que eu estou negando o Senhor no século 21? Quando eu deixo de congregar, eu estou negando a palavra de Deus. Quando nós voltamos para trás, quando nós recuamos, também é outro momento que nós negamos ao Senhor. Capítulo mesmo que você está, versículo 35 a seguir, estamos juntos aí? Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, ou seja, não abandone a vossa fé, pois ela tem grande e avultado galardão, ela terá uma grande recompensa. Amém, igreja? Porque necessitais de paciência, para que depois, diga depois, não é antes não, viu, amados? É depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Amém? Versículo 37, amados. Porque ainda um pouquinho, ou seja, um pouco de tempo, o que há de vir virá, e não tardará, mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, se ele voltar para trás, a minha alma não tem prazer nele. Misericórdia. Olha Deus falando que não tem prazer na alma que recua, que está fora da palavra dele. Negou a fé, negou a palavra dele, negou a Jesus, porque Jesus é a palavra, ele é o verbo. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem. Diga amém? Que se retiram para a perdição, mas sim daqueles que creem para a conservação da quê? A alma. Você tem temor a Deus, igreja? Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Tolinho, tolinho, tolinho. Hoje mesmo pedirei tua alma, e o que você vai se apresentar para mim diante da minha presença? É o que Deus está dizendo. Está correndo atrás de tanta coisa para ser aquilo, para ser isso, para ser aquilo, para ter isso, para ter aquilo. Ô tolinho, ô tolinha, hoje mesmo eu tomo a tua vida. Hoje mesmo, não é amanhã, não, hoje. E se você estiver diante de mim no julgamento, o que você vai apresentar? O que você fez para mim? É a palavra de Deus, igreja. Quem tem ouvidos, ouça. Mas tem que ter ouvido espiritual, amados. Tem que sentar na mesa e falar, eu quero essa comida, ela é forte, mas eu quero. Porque era para mim a conservação da minha alma. E você é o quê? Você acha que esse corpo bonito você é aí? Você acha que você é isso aí? Tolinho, tolinho. Isso vai virar pó. Isso vai envelhecer. Antes de virar o pó, passando os anos, vai envelhecer, vai cair tudo, vai ficar tudo enrugado. Por mais você esticar, amados, porque o corpo é pó, ele vai voltar para o pó. Então você tem que cuidar da salvação da tua alma e da tua descendência, em nome de Jesus. Esse é o grande mistério de ser um cristão, amados, que crê na vida eterna, não nessa vida aqui,
Quem só servir a Deus, buscar Deus por causa das coisas terrenas, não passa dos mais miseráveis dos homens, da mais pobre das criaturas na terra. Misericórdia. Quando é que eu nego o Senhor, meu Deus? Então, quando eu deixo de congregar, quando eu volto para trás e recuo na fé, quando nos unimos, ou associamos a julgo desiguais, como o presbítero pregou ontem lá, ali você está negando. Não, vou converter para Jesus. Vai converter o que? Ele vai te lançar fora da presença de Deus. Vou me associar aqui lá, ele é ímpio, mas vai ser uma desgraça a união de vocês. Oh meu Deus, Deus está dizendo, não se una com o jugo desigual, nem sentimental e nem financeiramente em nada. Não se una que vai dar porcaria. Mas será que você ouve a palavra de Deus? Vamos lá em nome de Jesus, 2 Coríntios. É Deus falando. Quantos que já negaram já Deus? Não tem problema, Deus não se importa não. Se importa sim, amados. Porque você vai sofrer e pode até perder a sua salvação por causa desse sofrimento, por ter desobedecido a palavra de Deus. Os cristãos estão assim, apagando incêndio o tempo todo desobedientes, porque ele tem amor, tem compaixão. Vamos em 2 Coríntios, capítulo de número 6, por favor. Aí estamos no tema agora que diz quando nós nos unimos, quando nos associamos a julgos desiguais. Veja o versículo 14, é o seguinte: não vos prendais a julgo desigual com infiéis. Julgo desigual é fé diferente, viu? Pensamentos diferentes. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia, ou seja, que união, que concordância há entre Cristo e Belial, que é o diabo? Ou em que parte tem o fiel com o infiel? Amém, igreja? Deixa eu ver até onde aqui, pai. Até aqui. Vamos em nome de Jesus a outro ponto. Quando é que eu nego a Jesus então no século 21? Quando eu deixo de congregar, como o costume de alguns. Quando eu volto para trás, recuo na fé. Quando eu me uno, quando eu me associo a julgos desiguais em qualquer área da minha vida. E quando escondido, ou mesmo em lugares abertos, né? Não está nem aí, né? Passa para a bebedeira, os vícios, né? Se contamina com coisa consagrada. Vou dar um pulinho amanhã na festa junina. Amanhã é dia de quê? Dia de São o quê? São. Vamos lá. É mentira, é verdade, né? Não tem problema não, vai lá. A serpente dizendo, você pode ir. Vai mesmo. Nós nos encontramos no inferno. Vai, igreja. Leva teu filho, leva tua filha, faça isso. Pois a Escritura diz, está me negando, está se contaminando com coisas consagradas a demônios. Pessoas dizem que são cristãos, você entra no carro dele, está tocando lá, buf. Você chega de surpresa na casa de alguém, está lá assistindo, louvando o diabo com louvores do mundo. Você vai numa festa, você tem vergonha de ser cristão. Eu ouvi o pastor Silas Malafaia falando essa semana, que ele saiu de vários casamentos, de aniversários de membros da igreja dele, de vergonha. Quem viu esse vídeo? Só eu que vi, está no Facebook. A irmã viu. Foi ou não foi, irmã, que ele fala? Que ele saiu de vergonha. Ele falou, não foi de pouco, não, de muitos casamentos e festas de membros da minha igreja, de vergonha, porque se consagram com coisas, se contaminam com coisas consagradas ao diabo. É verdade, igreja. Quem tem ouvidos? Aí você pergunta, eu não estou negando a Cristo. Está negando a Cristo sim, amados. Está dizendo para a tua geração, para os teus filhos, que eles podem fazer isso, não tem problema. Faça isso, filha, faça isso, filho, que isso é de Deus. Ai, meu Deus do céu, você está levando um anjo a se virar demônio. Está mostrando uma criança, um adolescente a se transformar num demônio aqui na terra. Mais um zumbi, um morto-vivo aqui na terra. Um vivo, um morto, sei lá, tanto faz. Eu estou em espírito, viu, igreja? Quem achar que é o pastor, vai se converter, porque eu estou em espírito. É o Espírito Santo está mandando dizer, eu não vou dizer. Aconteça o que acontecer. Amém? Vamos lá. Quando então eu nego ao Senhor? Quando eu deixo de congregar, quando eu volto para trás, recuo na fé, quando nos unimos ou associamos a julgos desiguais, quando escondido ou em festas mesmo abertas,
eu me contamino com coisas consagradas a demônios. Isso não se envolve outras coisas também, inclusive músicas, né? Vamos em 2 Coríntios capítulo 6, por favor. 2 Coríntios capítulo 6, nós estamos ali, né? Vai no versículo de número 16, a seguir, né? Eu estou no capítulo, nesse capítulo mesmo, 16 agora, versículo 16. E que consenso há entre o templo, já li essa passagem, entre o templo de Deus, e que consenso há entre o templo de Deus e com ídolos, porque vós sois templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitareis. Olha aí, ó, o Espírito Santo vai habitar neles, entre nós, e estarei com eles, andarei com eles, eu serei seu Deus, eles serão meu povo. Pelo que sai então do meio desses, apartai-vos, diz o Senhor, não toqueis em nada impuro, nada imundo, e eu então vos receberei. Amém, igreja? Versículo 18, eu serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Todo-Poderoso. Amém, igreja? Quando é que então eu nego ao Senhor? Quando é que eu nego? Vamos repetir de novo aqui, quando eu deixo de congregar, quando eu volto para trás, recuo na fé, quando me uno ou me associo a julgo desigual, quando escondido ou em festas me contamino com coisas consagradas a demônios. E aí o Senhor falou para mim finalmente, vocês cantam, vocês falam o tempo todo, quando convém, com o Senhor eu vou até a morte, igual meus discípulos, eu vou com o Senhor até a morte, e até morro por Jesus, eu dou minha vida para o Senhor. Quantos louvor que você faz? A minha vida eu te entrego. Eu não sei que louvor tem isso, mas Deus está mandando cantar aqui, né? Tem louvor que fala, a minha vida eu te entrego, eu te dou, né? Senhor, está aí, toma, é tua. Aí o Senhor falou na boca daquela criança aqui, naquela menina de 18 aninhos só, você não tem coragem de dar 10% do dízimo, ô crentão, você diz que dá a tua vida. O sangue de Jesus te repreenda, Satanás. Ele está te enganando, está habitando em você, você não está percebendo. Você não tem coragem de dar 10% daquilo que é de Deus, devolver a que é da obra. Você diz que vai dar a tua vida para Deus. O Senhor manda a gente se converter, amados. Ouvir a voz do Espírito Santo enquanto há tempo. Buscar enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto. Amém? É chegado o último tempo, amados. O Senhor falou no meu coração. É chegada a última hora. Aliás, o tema dessa mensagem é justamente isso. É chegada a última hora. Quem tem ouvidos, ouça. Esse é o tema. É chegado a última hora. Quem tem ouvidos, ouça. Conselhos finais, só para quem quer, né? Aquele rei ímpio aceitou o conselho de Deus, tomou juízo. Agora Deus está falando com você também. Vai lá em 1 João, no finalzinho da Bíblia. São os conselhos finais para nós entrarmos na campanha e imediatamente irmos para o encerramento do culto. 1 João, capítulo de número 2, aos conselhos do Senhor. Os conselhos finais do Senhor é sobre andar em amizade com esse mundo. 1 João, capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, há concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E isto não é do Pai, mas é do mundo. O versículo de número 17. O mundo passa, hein? Olha o que eu estou falando, o mundo passa, hein? E a sua concupiscência também. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Olha os conselhos finais do Senhor. Filhinhos, versículo 18. Já é a última hora, e como ouvistes, vem o anticristo. Tem também agora muitos que têm se feito anticristos, ou seja, contrário a Cristo, contrário à palavra. Por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, do meio cristão, amados, olha, saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são de todos de nós. Não são todos de nós. Versículo número 20. Vai seguindo os outros, viu? O fulano não está indo para a igreja, eu não vou também não. O povo não segue Jesus, segue o outro. O pastor não vai hoje lá, não vou também não. Vai seguindo o homem, viu? Olha aqui, ó. Versículo de número 20. Senhor. E vós tendes a unção. O Espírito Santo está aí, igreja. Vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Amém, igreja?
versículo 27. E a unção que vós recebestes dele, fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas com a sua unção, vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E finalmente, versículo 28 e 29. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, naquele dia, tenhamos confiança, certeza, de que não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Diga para o irmão do teu lado, diga: nova criatura. Se você aceitou Jesus, nova criatura é. Nós somos uma nova criatura, nascida da vontade de Deus. Amém? Você crê? Então é chegada a última hora. Quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito Santo. Aplauda o Senhor e se coloque em pé. Só os que reconhecem que esta palavra é do Senhor, aplauda. Então você pode fazer assim. Você crê, né? Toda a glória, toda a honra, todo louvor pertence ao Rei dos Reis. Amém, igreja? Senhor Deus e Pai, eu não posso ir além daqui, Senhor, nem vou, porque eu estaria desobedecendo a Tua voz. Agora o Senhor é Deus, o único que pode, através do Teu Espírito, testificar esta mensagem aos corações e às mentes que aqui vieram, pois foram trazidos por Tuas mãos, Senhor, e só o Senhor tem esse poder de convencê-los da verdade, pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. O que eu faço agora é orar por cada um deles e pedir Tua glória sobre cada um deles e sobre a minha vida também, Senhor. Que possamos todos, eles e eu e eles, ao sairmos daqui, estarmos revestidos da Tua graça e do Teu poder. Vou falar na internet com os meus amados que nos encontraram aqui. Meu amado, minha amada, você que nos encontrou na internet, no blog ou no próprio YouTube, quer saber como faz essa campanha? Se for no YouTube, você obviamente não sabe em que nós estamos fazendo, né? Mas se for no blog, você vai saber, e eu vou te explicar. Você procura no blog Comunidade Evangélica A Mão de Deus, dessa forma, Comunidade Evangélica A Mão de Deus, lá no Google, né? Se você quer ir direto no blog, é Comunidade Evangélica A Mão de Deus, blogspot, né? Ponto alguma coisa, não sei. Mas se você quer saber melhor o endereço, vai lá no Google e coloca no procura lá, Comunidade Evangélica A Mão de Deus. Aí você vai achar o nosso blog, que é uma revista virtual da igreja. Ali tem a história desta igreja e ali tem várias ministrações. Na capa principal, da primeira capa, tem sempre uma ministração da semana anterior. Esta vai estar na semana que vem. Hoje é hoje 22, 23, vai estar lá para o dia 28, 29, dia 30, vai estar no nosso de junho de 2017. Então, é assim, uma semana nós pregamos, aí é colocado, produzido a fita, o vídeo, a fita, do tempo da fita ainda, é produzido o vídeo e é levado até o nosso blog, e você nos encontra lá. Aí você pode fazer aonde você está, em qualquer parte do mundo. Não precisa ter essa folha agora aí, porque você não tem como ter ela, a igreja tem, está aqui presente, mas você tem como você fazer essa campanha sim, entrando em contato comigo no blog, no e-mail, que passa aí na frente do vídeo agora. Você entra em contato comigo nesse e-mail, eu vou te mandar no anexo, vou anexar na resposta uma folha dessa, você vai imprimir quantas você quiser, fica até com elas depois para fazer quantas você quiser, tá bom? Mas faça a campanha se você crer, e se Deus está testificando no teu coração, assim como testificou no coração de alguns irmãos aqui, a pegar esta campanha. Se você já está em posse da folha, já preencheu, no caso eles estão preenchendo, pegaram hoje, mas já podem fazer a oração, você também pode ficar em pé, como eles vão ficar. Vocês que são do primeiro dia, fiquem em pé. Você da internet também fique em pé, em nome de Jesus. Você que está iniciando a campanha, que eu quero fazer uma oração para a sua campanha, mesmo não sabendo do que ela se trata, mas eu vou orar ao Deus onisciente, amém? E ao onipotente e onipresente. Você crê nele? Então vamos falar com Deus. Enquanto o pastor fala aqui no microfone e ora na entrada da oração, você vai falando com Deus qual é o motivo da sua campanha. Entre na presença do Senhor e em nome de Jesus peça, coloque diante do altar dele as suas petições sobre a sua campanha. Senhor Deus,
Aí estão as pessoas que creram e iniciarão hoje uma campanha, já estão de posse das folhas, já estão orando pela causa pela qual iniciarão a campanha. É no nome de Jesus que eu entro com eles na presença do Senhor, para interceder pela campanha deles, mesmo que eu não saiba, eu não preciso saber. Para mim basta o Senhor, que é onisciente, saber do que eles estão pedindo, para que eu esteja concordando com eles e esteja ligado com o Senhor, Pai. Eu sei que o Senhor dará retorno àqueles que crerem, porque jamais vi um justo que ser confundido. Quem crê no Senhor Jesus, quem crê no Senhor Deus Pai, através de Jesus o teu Filho, jamais será confundido. Então eis aí teus filhos que estão iniciando a campanha, que venha a tua glória sobre a vida deles, para que permaneçam até o final e tomem posse pela fé da vitória, em nome de Jesus. Amém? Você deu tempo de falar com Deus os motivos, deu tempo também na internet. Agora então faça essa oração coletiva com os seus irmãos, dizendo aí ao Senhor, diga: Senhor Deus, eu acabei de apresentar os propósitos da minha campanha. Agora estou unindo a minha oração com todos que oram comigo e junto com o pastor, para declarar que sou o que a tua palavra diz o que eu sou, mais que vencedor, e eu verei a glória do Senhor sobre esta campanha, e darei testemunho para a glória exclusiva do seu nome, porque eu sei a quem estou entregando, e de quem receberei a vitória. Tudo provém de ti, em nome de Jesus. Diga amém? E eu concordo com a sua fé e com a sua vitória, no nome de Jesus. Quem serão confundidos serão todos os inimigos que tentaram ou tentarão se levantar contra essa campanha, em nome de Jesus. Diga amém? Então toma posse da tua vitória, em nome de Jesus. Podemos assentar, em nome de Jesus. Cumpre então as 7 semanas, e na última nós fazemos a oração final, como eu vou fazer com meus irmãos agora que estão no último dia. Os que estão no último dia, coloque-se em pé. Você da internet também está no último dia, coloque-se em pé. Eu quero orar por sua campanha, em nome de Jesus. Terminando aqui no culto, você coloca no vaso de oração, que ali vai continuar sendo intercedido por tua campanha, a igreja e o ministério de oração, tá? Você da internet, você entra em contato comigo, de novo, eu vou te orientar o que fazer com a campanha quando termina ela. Volte a falar comigo naquele e-mail que você viu, em nome de Jesus. Nós vamos estar falando então sobre a campanha, no nome de Jesus, tá? Como se faz com a folha. Amém? Os que estão aqui na igreja, não precisa falar mais para Deus os motivos, porque você registrou isso no primeiro dia da sua oração. Só fale com fé: Senhor Deus, eis-me aqui, em tua presença, mais uma vez, declarando publicamente a minha fé, porque eu sei perfeitamente a quem entreguei e de quem recebo a vitória. Tudo vem de ti, e todos que tentam se levantar contra mim, nesta causa ou qualquer outra, cairão um por um, porque o Senhor é Deus da minha vida, e eu darei testemunho desta vitória, em o nome de Jesus. Amém, igreja? Graças a Deus. Isso é do 2º ao 7º dia. Eu me equivoquei aqui, perdoa. É todos que estão do 2º ao 7º dia. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Você está nesse meio? Tomou posse da tua vitória? Então que assim seja. Aplauda o Senhor Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Pode se assentar em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.